Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês o assunto da Terra primitiva e do surgimento do primeiro ser vivo na Terra. Bom, para começar, a gente tem que falar um pouquinho de idade. Acredita-se que a Terra ela se formou há 4,6 bilhões de anos, aproximadamente, mas a vida ela só surgiu cerca de 3,6 bilhões de anos, aproximadamente. Por que levou tanto tempo para a vida surgir? Porque o planeta ele precisou passar por algumas mudanças até chegar a uma condição favorável para que pudesse surgir a vida. Um outro fator é que o fóssil mais antigo descoberto hoje, ele tem essa idade de 3,6 bilhões de anos. Como a ciência ela trabalha com provas, com fatos, então a gente tem que ter algo de concreto para poder datar o surgimento da vida. E é o registro fóssil mais antigo, que é 3,6 bilhões de anos, então chega-se a ter uma média aí de que a vida surgiu nesse período. Bom, eu já falei para vocês no primeiro vídeo que a Terra ela surgiu a partir da explosão do Big Bang, de uma nebulosa, de um acúmulo de gases e poeiras que deu origem ao sistema solar e à nossa galáxia, a Via Láctea. Então, quando a Terra se formou, ela era bombardeada por meteoritos o tempo inteiro, como se fosse uma chuva de meteoros que caía aqui na Terra, e ela tinha vários vulcões. Esses vulcões, eles entravam constantemente em erupção. Então, a Terra ela era muito quente. Ainda assim, essa erupção vulcânica, ela liberava para a atmosfera primitiva alguns compostos, como dióxido de carbono e nitrogênio, que tinham em maior quantidade. E ainda assim, eles tinham metano e amônia. Esses compostos, quem tentou comprovar ele foram dois cientistas que têm uma teoria, que é Oparin e Haldane, que eles tentaram manipular, identificar ali os compostos da atmosfera primitiva para dizer como surgiram os primeiros seres vivos. Depois, Urey e Miller, eles chegaram a fazer experimentos para chegar nessa sopa primitiva, para identificar como era a atmosfera primitiva. Então, essa teoria ela é aceita até hoje, porque com esses experimentos conseguimos ter uma ideia né, mais ou menos, de como a atmosfera era, até que chegasse os primeiros seres vivos. Ainda assim, com essa erupção vulcânica, tinha um excesso de vapor d'água. Só que esse vapor d'água ele não ficava no estado líquido. Ele sempre ficava ali, né? Como o próprio nome diz, vapor, ele demorava, ele não ficava no estado líquido. Ele saía do líquido, ia para o vapor, do vapor para o líquido. Isso porque a Terra era muito quente, então não dava tempo de demorar essa água no estado líquido. Mais tarde, quando a Terra começou a resfriar, que foi justamente o acúmulo dessas nuvens de vapor, começou a precipitar e começou a formar chuva. Essa chuva, aí veio o quê? Um reservatório de água. Com essa chuva, a água ela foi se fazendo poças no relevo. Vamos supor, diferentes montanhas. E ali no meio tinha uma concentração de água. Essa água concentrada, ela deu origem aos primeiros oceanos. E a maioria dos cientistas acreditam que o primeiro ser vivo, ele surgiu na água. Por quê? Além de ter esses compostos que eram liberados na chuva, esses compostos eles iam se misturando ali, fora também com descarga elétrica que vinham dos raios, porque além de ter erupção vulcânica, a Terra também ela sofria muito com os trovões. Então, tinha energia e tinha parte desses compostos que começaram a se juntar dentro da água e a formar algumas moléculas. Essas moléculas, por sua vez, ela se uniu de novo e formou o que alguns chamam de coacervatos. Esses coacervatos, eles foram se adaptando até que uma dessas moléculas
similares aos seres unicelulares hoje e procariontes, ou seja, muito parecidos com as bactérias, eles puderam se reproduzir porque eles tiveram uma molécula parecida com o material genético, ou seja, com DNA ou com RNA. Então, eles poderiam fabricar cópias de si mesmos, ou seja, eles se duplicavam. Então, daí veio o primeiro ser vivo, que as evidências é que eles sejam unicelulares, procariontes, ou seja, uma célula sem núcleo, muito parecida com as bactérias, como eu já falei para vocês. E eles eram heterótrofos. O que é isso, proheterótrofos? Não precisa se desesperar, tá? O nome é complicado, mas o significado é muito simples. Heterótrofo significa não fabricar o próprio alimento. Ou seja, eles se alimentavam dessas moléculas orgânicas liberadas no oceano, que estavam ali presentes. Já um ser autotrófico é um ser que produz o próprio alimento. Por exemplo, uma planta, ela faz a fotossíntese e aí ela fabrica o próprio alimento. Ela não precisa se alimentar de outro ser vivo. Já nós, por exemplo, nós precisamos comer outros seres vivos, como, por exemplo, animais e vegetais. Então, nós somos heterótrofos. Então, o primeiro ser vivo, ele era assim, ele era heterótrofo e ele fazia a fermentação para conseguir o próprio alimento. Nesse processo de fermentação, ele acabou liberando mais gás carbônico para a atmosfera para que ela ficasse parecida como ela é hoje, tá bom? Então, o que nós falamos até agora? Da Terra primitiva, não é isso? Que elas eram bombardeadas pelos meteoritos, também gelo e rochas, tá? A gente tinha bastante aqui caindo o tempo inteiro. A formação dos oceanos, que se deu a partir do ciclo da água, que é essa questão da Terra ser muito quente e aí de ter o vapor d'água. Quando ele se precipitava, ele voltava de novo para o estado de vapor e ficava assim, até formar as grandes nuvens e a Terra ter condições para se esfriar. Quando ela se esfriou, começou as chuvas intensas, que formou os primeiros oceanos, certo? Os compostos da atmosfera primitiva: gás carbônico, metano, amônia e nitrogênio. Os primeiros seres vivos são provenientes das moléculas orgânicas, que são chamados de aminoácidos, que foram se modificando até ter o DNA e a capacidade de se duplicar, ou seja, de se reproduzir. Eram heterótrofos, unicelulares, semelhantes aos seres procariontes, ou seja, semelhantes a bactérias, e faziam a fermentação. E a partir daí, liberou um excesso de gás carbônico para a atmosfera, certo? Um outro fator também que vai contribuir para que o primeiro ser vivo surja e que a vida se mantenha é a radiação do Sol. O Sol, ele é a base para existir a vida hoje na Terra, tá bom? Mas isso aí é um assunto para a gente falar depois. Bom, diante disso, os cientistas, eles começaram a discutir como de fato o ser vivo veio. E surgiram então duas teorias: a abiogênese, a que vem de não, de negação, né, bio de vida, e biogênese, que é uma afirmação, algo mais voltado para o sim. Os cientistas que defendiam a biogênese, posso citar para vocês o Elmont, Aristóteles, Needham. Eles defendiam que a vida surgiu da matéria bruta. Isso eles dão exemplo para tudo, desde a micro-organismos até sapos e ratos. Isso a partir do século XVII, porque a ciência ela ainda não tinha muito material para ser estudado, eles ainda não conheciam muitas coisas, então eles achavam que a vida surgia de uma matéria bruta. Por exemplo, se tivesse um cesto com roupas sujas, eles diziam que essas roupas se transformavam em ratos, certo? Ou seja, a matéria bruta, a roupa, deu origem a um ser vivo rato, um camundongo.
Já a biogênese, defendida principalmente por Redi, Spallanzani e Pasteur, eles acreditavam que a vida era proveniente de outro ser vivo. Ou seja, para ter um ser vivo, precisava disso. No exemplo que eu dei para vocês, que um cesto de roupa suja geraria ratos na biogênese, a biogênese explica que roupas sujas acumuladas em um cesto em um determinado local por dias vai liberar um odor proveniente do suor do corpo da pessoa que está ali na roupa. Esse odor atrai camundongos para que eles possam roer a roupa. Da mesma forma, eles tentavam explicar o surgimento de larvas em cadáveres. Quem defendia a biogênese dizia que as larvas surgiam da própria carne do cadáver. Já os defensores da biogênese vêm dizer que a matéria em decomposição ela vai liberar alguns odores. Esses odores e a própria decomposição vai atrair moscas e alguns outros animais que podem colocar ovos. Esses ovos vão eclodir em larvas, tá bom? Essa biogênese ela passou a ser derrubada a partir do século XIX. Então, olha lá, no século XVII eles ainda defendiam a biogênese, mas a partir do século XIX, os cientistas começaram a perceber que não era bem assim que a vida surgia, que um ser vivo só podia surgir a partir de outro, e quem conseguiu derrubar de vez a biogênese foi Louis Pasteur, com o experimento dos frascos com gargalos de cisne, fazendo o processo da pasteurização para comprovar a existência e a não existência de micro-organismos. Eu não vou falar para vocês assim todos os experimentos, porque eu deixei um vídeo aí para vocês e deixei um material para ser lido. E aí vocês vão conhecer um pouquinho. Quem tiver com o livro 2 de ciências, ele tá no primeiro capítulo, falando sobre a Terra primitiva, falando sobre esses experimentos, então vocês podem dar uma lida lá no capítulo 1 para entender melhor o que eu tô falando, tá certo, gente? Lembrando que se tiver alguma dúvida, eu tô no fórum das 8 às 10. Um outro experimento também foi o experimento de Redi, que comprovava o surgimento de larvas na carne. Para derrubar a questão da biogênese, ele colocou frascos com pedaços de carne. Alguns ele deixou destampado e viam que as moscas pousavam e deixavam seus ovos que eclodiam em larvas. E outros ele tampou com gaze e viu que os que estavam tampados, as moscas não conseguiam entrar e não colocavam seus ovos, certo? Então agora vocês vão dar uma lida num texto que tem, vão fazer as ilustrações, depois vocês vão responder o formulário do Google Forms, volta para cá que eu vou explicar a atividade pós-aula, certo, gente? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e até o fórum.